Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aos Efésios 2, versos 8 e 9. Ministério Pão Vivo. Vem comigo para mais lições na palavra profética. A gente continua falando sobre Mateus 24, o grande sermão profético do Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo falando, ensinando sobre sua volta. Este ensino que se originou pelo fato de que os discípulos, lá no templo, admirados com a beleza do templo, mostrou para o mestre os edifícios com suas belezas estruturais. E Jesus, sem ignorar aquelas belezas, mas mostrando a realidade, o que aconteceria com aquele templo no futuro. Ele disse: não vedes tudo isso? Não há pedra sobre pedra que não seja derribada. Logo mais, ele assentado lá no Monte das Oliveiras, os discípulos que tinham ficado curiosos com aquelas palavras que pareciam palavras melancólicas, tristes. Eles quiseram saber os pormenores. E então perguntaram sobre o tempo. Note o advérbio de tempo. Quando serão? Quando sucederão essas coisas? E adicionaram ainda mais duas partes e quiseram saber e a sua vinda e o fim do mundo. Jesus, então, a partir dali, dos versos 3 até o verso 14, Jesus apresentou um panorama, um esboço sobre a sua vinda. Finalizou também respondendo sobre o fim do mundo. Porque o que às vezes confundimos, volta de Jesus com o fim do mundo, ele não deixou dúvidas. São duas coisas. A volta dele é uma e o fim do mundo é outra coisa que ainda vamos estudar. Aí, então, no verso 15, ele cita algo que introduz a resposta à destruição da cidade e do templo. Ele disse: quando virdes o abominável da desolação no lugar santo, ou no lugar onde não deve estar,
Isto que foi profetizado pelo profeta Daniel. Quem lê, entenda. Notou? Aqui a gente percebe como a palavra profética é complexa. Negligentes e preguiçosos no estudo das Escrituras fogem do estudo da palavra profética, porque ela demanda muito tempo, muita dedicação e espírito de revelação. Note, Jesus vai falar da destruição do templo e usa uma palavra tão misteriosa assim. Que enigma ele usou. Note que isso não é tão simples como as pessoas pensam. Quando, pois, virdes estar no lugar santo, a abominação da desolação, predita pelo profeta Daniel. Aí então, o apelo, quem lê, entenda. Ele está dizendo, volte lá nas profecias de Daniel e veja que ele já falou sobre este abominável da desolação. Mas, indo direto ao assunto, para mais tarde comentarmos que é esse abominável da desolação. Olha, Daniel falou sobre ele a primeira vez, lá no capítulo 9, verso 27. E ele estava, aliás, eu digo, Daniel falou por estar no livro de Daniel, mas foi o anjo Gabriel que revelou, que falou para o profeta a respeito desse abominável da desolação. Mas eu continuo perguntando, quem é esse abominável ou essa abominação da desolação? Sabe, parte dessa profecia de Daniel, que faz parte da profecia das 70 semanas, ela que foi dita no período, o anjo a revelou ao profeta no período do reinado dos persas. E este rei foi aquele que mandou que Israel, que estava no cativeiro que durou 70 anos, voltassem para Jerusalém, reconstruísse a cidade e reconstruísse o templo. E é incrível que logo no império seguinte, que foi o Império Grego, um dos reis daquele império invadiu, levou o seu povo. Os gregos invadiram Jerusalém, invadiram o templo, e Antíoco Epifanes,
que era um rei idólatra. E o seu padroeiro era Zeus. Sabem o que ele fez? Ele, pagão, seu povo pagão, a única nação monoteísta era Israel, adorava um só Deus. Abominavam a idolatria. Aliás, Deus, desde cedo, os ensinou a não serem idólatras. Pois, logo no primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança do que há em cima nos céus, ou embaixo na terra. E, concluindo, sabem o que este rei pagão fez? Ele colocou no altar do templo em Jerusalém a imagem de Zeus. Olha aí, o abominável da desolação. Abominável era o ídolo feito pelas mãos dos homens e colocado no santuário do Deus vivo, do Deus único. E olha aí a desolação. Israel entrou em desespero. Este profano, ele jogou as ofertas, o sacrifício contínuo, que era um sacrifício diário que Israel praticava por ordem divina, todos os dias às 3 horas da tarde. Este chamado o sacrifício da tarde ou o sacrifício contínuo. Este rei pagão jogou tudo por terra. Era disso que Jesus estava dizendo: quando virdes o abominável da desolação no lugar santo, predito pelo profeta Daniel, quem lê, entenda. Bem, foi só o começo desse texto enigmático que ficará claro para nós depois de alguns vídeos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.